Deus cumprimenta todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Você que tem sua Bíblia, abre aí no livro de Juízes, capítulo 6, aleluia, verso 11 em diante. Mas eu vou ler o 10 enquanto vocês procuram aí. Diz assim: E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses amorreu, que cujo a terra habitais, mas não deste ouvido a minha voz. Amém? Todos acharam? Juízes 6, verso 11. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, como eu livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que fala, os que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, e ponha perante ti, e disse: Eu esperarei que voltes. Então Gideão preparou um cabrito, bolos, asmos e um efa de farinha. A carne pôs sobre a açafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho e o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos e põe sobre esta penha, e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e lhe disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou um altar ao Senhor, e lhe chamou: O Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abesritas. Amém? A igreja pode tomar assento, louvado seja Deus. Nós temos no coração o desejo de falar sobre a grandeza de Deus, não é? E de despertar o povo a voltar a sonhar com a palavra de Deus. Eu às vezes vejo algumas pessoas falando sobre a prosperidade, algumas igrejas que, segundo alguns, eles têm uma tal de teologia da prosperidade, e que na verdade não é uma teologia da prosperidade, não é uma linha de estudo que fala de prosperidade. Toda a Bíblia fala sobre prosperidade. Toda a Bíblia mostra o desejo de Deus nos fazer prosperar. Toda a Bíblia fala das grandezas, das promessas do Senhor nosso Deus para o seu povo. Então, eu tenho que começar perguntando: por que então nós não vivemos as bênçãos do Senhor? Por que será que o povo, principalmente o povo pentecostal, ele se acomodou com o sofrimento, não é? Tem até um bordão pentecostal que diz assim: se tiver tudo bem, então alguma coisa está errada. Como se fosse impossível o crente ter uma vida boa, como se fosse
parte do plano de Deus que sempre tivesse alguma coisa impedindo a nossa felicidade, impedindo o nosso prazer de viver. A gente começa a acreditar sempre em alguma coisa negativa, não é? A gente vai criando dentro de nós essa expectativa de que a palavra de Deus, na verdade, ela não é para nós, né? A palavra de Deus, ela deve ser para um crente muito especial, alguém que tem aí um sangue colorido ou um sangue azul, sei lá, mas não para nós, meros mortais. E a gente começa a duvidar da palavra de Deus. O texto que nós lemos sobre Gideão, ele vem depois de um relatório de que o povo, ele vinham, né, os inimigos de Deus vinham e prevalecia, né, o verso 3, porque sucedia que semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam, punham-se contra eles e em campo destruíam as novidades da terra até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados, tendas vinham com um gafanhoto em tanta multidão que não podiam contar. Ou seja, foram épocas em que sequentemente Israel viu a destruição em seu campo. Ele foi assistindo diversas derrotas. É como a igreja hoje no Brasil, né? A gente tem um relato muito triste de igrejas que foram derrotadas, né? Um número muito grande de ministérios que foram fechados. A gente observou ao longo, eu sou novo na fé, mas ao longo desses 30 anos eu já vi muita igreja abrir e muita igreja fechar, não é? Eu não sei o porquê, eu acho que não foi Deus quem abriu, porque porta que Deus abre, diz a Bíblia, que ninguém fecha, não é? Mas a gente começa a questionar isso. Por que essas coisas acontecem? Por que às vezes tem pessoas com 30, 50 anos de igreja e que não sabem o que é um milagre, não sabem o que é uma intervenção de Deus favorável ao seu respeito? Por que a gente se acostuma com o negativo, se acostuma em aceitar? A Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo, mas nós nos conformamos com o que nós assistimos, não é? E que isso vai gerando dentro de nós uma certa incredulidade. O povo de Israel, depois de tanta batalha, eles começaram até a ter umas atitudes estranhas, porque quando o anjo vai encontrar Gideão, ele está no lagar malhando trigo, né? Ele devia estar em outro lugar, mas ele está escondido para tentar livrar. Já o medo possuía a mente dele, o medo já o escravizava. E nós, irmãos, será que nós também não somos escravos do medo? Será que nós também não estamos nos escondendo de alguma forma do nosso inimigo, não é? Infelizmente, eu já ouvi algumas vezes, talvez você já tenha ouvido também, você convida o crente para algum projeto e ele diz assim: o diabo vai se levantar. Olha que vergonha, irmãos. Uma pessoa que se diz servo de Deus, você convida ela a participar de algum projeto que Deus colocou no seu coração, e a primeira palavra que ele te dá não é de fé, é de totalmente incrédulo. Ele diz assim: o diabo vai se levantar. E o que isso tem a ver com a gente? Ou de alguma forma, algum cristão começou a imaginar que o diabo, após o momento que você aceita Deus, ele vai ficar deitado, longe, escondido de você. O diabo enfrentou Jesus, irmãos. O diabo tentou todos os heróis da fé. Isso não quer dizer que ele venceu, quer dizer que ele tentou. E isso não quer dizer que a gente tenha que ter medo dele. Mas se a gente começasse a viver os desafios de Deus na nossa vida, deixa eu falar de alguns desafios da Bíblia, não é? A Bíblia diz que nós temos poder. Eu vou conferir isso com você em Mateus. Deixa eu marcar aqui primeiro, que depois a gente pode voltar. Mateus, lá no finalzinho do livro de Mateus, tem um desafio para a igreja, irmãos, não é? Vamos ver qual que é? Aleluia. Mateus 28, 16. Jesus apareceu aos 11
discípulos partiram para a Galiléia, e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha ordenado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, chegando-se, falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. É o desafio de Jesus. Ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não é? Em Marcos, ainda fica melhor o desafio. Ele diz assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha que bênção. É quase Jesus falando assim: ó, Igreja Aliança Eterna, façam um evangelismo lá na Santa Casa de Morar. Fiquem lá orando, em cada pessoa que descer de um Uber, põe a mão e diga: vai embora, que você está curado em nome de Jesus. Está aqui na Bíblia, irmãos. Não é criação minha, não é invenção do pastor Alexandre. Vou ler de novo: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Para quem que é isso? Para todo que crê. Se é todo que crê, eu digo que eu creio, eu posso tomar posse dessa palavra. Mas eu consigo tomar posse dessa palavra? A minha mente consegue acreditar que isso é para mim? A sua mente, ela consegue acreditar que essa palavra é para você? Você teria coragem de enfrentar alguns enfermos, meia dúzia só para começar, hoje, declarar a cura em nome de Jesus e fazer com que aquela pessoa seja curada? Não é orar apenas, é curar os enfermos. Aí você vai pregar isso para alguns irmãos e falar: ah, irmão, mas é Deus que cura. Eu sei que é Deus que cura, mas Ele vai curar se você impor as mãos. Aleluia. Porque a ordem de Jesus é você impor as mãos. Deus mandou você. Imagine que você é contratado numa empresa, não é verdade? Nosso irmão Rodrigo é pintor. Chega um carro lá e diz assim: ó, você vai pintar. Aí ele fica sentado dizendo assim: meu patrão vai pintar para mim. Aí meu patrão não é que vai fazer isso daí. Ele vai ser mandado embora. Por quê? Porque ele é contratado para fazer. Assim somos nós aqui nesse contrato de Jesus. Quem tem que impor as mãos e quem tem que curar são os que creem. O poder é de Deus, mas Ele colocou sobre as nossas mãos. Aleluia. Para que a gente possa fazer isso. Glória a Deus. Agora, por que eu olho no espelho e eu não consigo acreditar que aquela imagem que aparece é capaz de curar o enfermo? Por que a minha mente não consegue acreditar que eu posso orar e expulsar os demônios que dominam o Jardim Alegria? Por que eu não consigo acreditar numa igreja capaz de cumprir com o chamado do Senhor, de curar os enfermos, de alimentar os famintos? Uma igreja que possa ter tudo em comum. E eu lembro assim que eu me aceitei Jesus, tinha um conhecimento muito grande com os irmãos da Assembleia de Deus, ali do Jardim Líder, e um dia eles foram fazer um culto ao ar livre. E quando você é novo convertido, você é bem afoito a ler a Bíblia. Eu estava lendo o livro de Atos dos Apóstolos, acho que alguém tinha me aconselhado a ler, e eu vi lá o versículo que diz que a igreja tinha tudo em comum. Que eu procurei aquele grupo de jovens que estavam ali para fazer o ar livre, e eu disse assim: irmãos, vocês leram já na Bíblia que a igreja tinha tudo em comum e que ninguém ousava dizer que era de uso particular? E o que Jesus ordena em Apocalipse é que a gente volte praticar as primeiras caridades, a gente tem que ter essa igreja. E a pessoa que deveria me incentivar até fé diz assim: isso é loucura, isso nunca vai acontecer. Por que nunca vai acontecer? Deixamos de crer?
deixamos de confiar no Senhor, deixamos de acreditar que Deus vai cuidar de nós. Porque na verdade, irmãos, é a nossa mente que está escravizada. É a nossa forma de olhar para a palavra que está escravizada. E a gente precisa romper com isso. A gente precisa quebrar esse círculo, irmãos, e começar a ser crente de verdade. Quando a gente vê algumas igrejas se destacando, pode ter certeza que o pastor é doido. É doido, irmãos. Vocês já assistiram Nada Pode Me Parar? É a história da Igreja Universal. Se vocês não assistirem, se vocês não leram o livro, eu convido vocês a assistirem o filme, pelo menos. Vocês vão ver. Edir Macedo, depois de algumas tentativas de ser um pregador em algumas igrejas, e as pessoas não sabem observar o talento que tem nas mãos às vezes, ele compra uma caixa e ele vai para a praça pregar, irmãos. Não é? Alguém chega lá e diz assim: ó, minha esposa, acho que é minha esposa, se eu não estiver enganado, alguém da família, está lá e tem uma possessão. Ele vai lá e expulsa o demônio. Olha que bênção. E assim começa o ministério da Igreja Universal, irmãos. Tem que ser doido, né? Há pouco, nosso apóstolo Rina foi recolhido pelo Senhor. Não é verdade? O cara montou uma igreja, colocou uma prancha de surf no altar. Gente, ganhou alma que nem água. Mas era doido. Como é que pega uma prancha para o altar, irmãos? Não é verdade? Cara doido. Se você ler os livros que falam, tem um livro que o nome dele é Heróis da Fé. Ele conta a história de homem doido. Se você não gosta de gente doida, não lê esses livros não, porque isso é loucura total, irmãos. Pessoas que ficavam trancadas em quartos orando para pregar, não é? Pessoas que viajavam no lombo de cavalo, léguas, né, que eles falam lá fora, quilômetros e quilômetros para pregar a palavra de Deus. Eu li parte da biografia de Billy Graham quando ele começou o movimento Mocidade para Cristo. Alugava tenda de circo, irmãos, para fazer evangelismo. Foi considerado um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Mas cabra doido é esse que vai alugar tenda? Que coisa mais maluca é isso? Mas se a gente não começar a agir que nem doido, a gente perdeu a fé, né? Perdeu a fé. Sabe quem é o cara mais doido que eu conheço? Com todo o respeito da palavra? Jesus. Chega um cabra lá, não consegue ver. Senhor, que eu veja, ele faz barro. Taca no olho do homem. O homem já não conseguia ver, com barro na cara vai ver o quê? Não é verdade? Mas o homem lava, consegue enxergar. Olha que coisa linda. Não é verdade? Chega uma mulher que não tinha nem direito de ser contemplada pelo milagre. Jesus diz assim: rapaz, não convém ao dono da casa alimentar os cachorros antes da família. Ela diz assim: olha, os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. Se Jesus era doido, a mulher era mais doida ainda, gente. Mas ele é um milagre, não é? Imagine Elias. Elias, você tem um pequeno confronto para fazer. Tá, qual é o confronto? Você vai enfrentar 450 profetas de Baal. E eles começam a clamar na Baal. Sabe o que Elias vai fazer? Estou falando que evangelho é para coisa de doida. Ele vai começar a falar assim: ei, grita mais alto, hein? Vai ver que Baal está dormindo, hein? Quem sabe foi viajar. Ei, vai, clama mais aí. Talvez ele não esteja escutando direito. Chega a vez de Elias. Os caras ficaram até o meio-dia clamando. Elias vai clamar. Arruma um altar, porque não pode ser de qualquer forma. Fala assim: faz um pouquinho de água aí, vai, faz um rei de volta aí. Joga água uma vez. Uma vez acho que é pouco, joga outra. Acho que não molhou o suficiente. Mandou jogar 7 vezes, não é? Eu imagino a cara dos profetas de Baal e falo: esse cara é doidinho, doidinho. Mas quando começa a orar,
Deus lambe ali e já era, acabou. E fica provado que Deus é Deus sobre Israel. Sabe o que falta na gente? Perder o juízo, irmãos. E começar a fazer. Começar a buscar. Eu conheci um grupo de doidos numa igreja aqui em São Paulo, na Zona Norte, chamava a Fonte do Chamava, não, chama a Fonte do que Clama. O pastor Romeu Barros é o presidente dessa igreja. É outro doido também. E tinha um grupo de doidos lá. Hoje, pastor Washington, Manuel, esses moleques começaram a ir pro monte orar. O negócio dos moleques era: vamos fazer campanha? Vamos. Quantos dias no monte? 70. 70 dias no monte? Vamos embora. Fizeram a primeira. Vamos fazer outra campanha? Vamos. Quantos dias? 70. Vamos fazer outra campanha? Vamos. Quantos dias? 70. 5 campanhas em 70 dias, uma atrás da outra. Vamos fazer só mais uma campanha? Vamos. Como é que nós vamos fazer essa campanha? É o seguinte: nós vamos orar a Deus para que Deus mostre como a gente vai fazer. Passaram 21 dias orando para que Deus manifestasse como seria feita a campanha. Devido a algumas coisas lá que foram acontecendo, eles entenderam que era para chegar lá no monte e orar 1 hora, irmãos. E esse bando de doido começa outra campanha. Adivinha quantos dias? 70 dias. E começam a orar. Um dia, eles levam os irmãos, e os irmãos não têm a mesma fé. E aí aquele bando de doido, tudo molecada nova, irmãos, orando ali. Não é só eu de velho lá. Eu e a tia Janaína ia quando podia por causa das crianças pequenas. E aí eles levaram os irmãos desavisados, queriam descer antes do tempo. Alguém diz assim: ó, não vamos, fadigar os irmãos, vamos pedir perdão a Deus, porque permitimos eles descer, mas não vamos causar divisão. Vamos orar e vamos descer. Fizeram a roda para agradecer a Deus. Quando fizeram a roda, Deus tomou um profeta do outro lado do monte. Pastor Benedito veio conduzindo a senhora, rodou toda a roda que estava lá de mão dada, parou na frente do irmão e disse: agora é a tua vez. A mulher entregou uma profecia. Quando a mulher diz assim: a minha paz vos deixo. O celular que marcava 1 hora tocou, porque quando Deus quer, é do jeito que Deus quer. Aleluia. Mas esses moços eram doidos, irmãos. A gente tem que perder o raciocínio para poder viver o sobrenatural de Deus. A palavra diz sobrenatural. Não dá para me explicar naturalmente. Não dá para mim querer entender os milagres de Deus racionalmente. Não vai dar certo, irmãos. Talvez Deus tenha colocado algum projeto no seu coração. Talvez Deus tenha colocado sonhos no seu coração. E você não está vivendo o que você quer fazer na matemática. Como é que você vai fazer o passo a passo, o manual de como conseguir? Lembra do pai da fé? Outro cara doidinho. Ele ouve uma voz, numa época que nem era comum ter comunhão com Deus, não era comum ouvir a voz de Deus. Ele ouve uma voz de quem? Não sei. Olha que loucura! Não tem ninguém perto dele, ele ouve uma voz. Se aqui já é interna lá no Juqueri. O cara está ouvindo voz, falando sozinho, é doido. Aquela voz ainda diz uma coisa mais doida ainda. Olha, sai do meio da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Sem GPS, sem mapa, sem saber para onde ir. O cara era doido, saiu andando com a sua família. Às vezes Deus manda a gente tomar algumas atitudes, a gente não toma porque a gente acha que alguém vai pensar alguma coisa estranha, que alguém vai rir, que alguém vai caçoar. Irmãos, faça o que Deus mandar você fazer. Aleluia. Acredite nos projetos que Deus colocar no seu coração. E vou dizer, é coisa de doido, irmãos. Não é? Se a gente quer ser campeões da fé, se a gente quer que as pessoas lembrem da Igreja Aliança Eterna como uma igreja que viveu os milagres da parte de Deus, a gente precisa começar a usar um pouco mais de fé e perder totalmente o juízo, não é? Eu acredito no avivamento sobre o Brasil. Desde que eu aceitei Jesus, eu ouço falar desse avivamento, e eu acredito nele. E talvez Deus esteja nos despertando para isso.
Mas a gente tem que começar a ser um pouco mais doido, orar um pouco mais, não é? Eu ouvi dizer, irmãos, de uma líder de uma igreja uma vez, fui convidada para ir numa oração de jovens, e aí eu cheguei e a líder não estava orando. Eu falei, mas a líder não ora? Ela falou, não, eu não gosto de orar. E eu falei, como é que é líder assim? Qual a liderança da igreja pode ter o privilégio de não gostar de orar se tudo que a gente faz vem debaixo da oração, irmãos? Se a gente quiser vitórias, a gente vai ter que começar a orar mais ao Senhor, buscar mais intimidade com Deus, irmãos, não é? Vocês já ouviram? Eu não sou tão velho assim, mas faço parte também dessa história. Se você conversar com algum, sei lá, velhinho que nem eu, sobre a infância, a educação, em comparação à educação de hoje, é muito fácil você ouvir o seguinte: ó, meu pai só olhava. Ele não precisava dizer nada, ele só olhava. E a criança entendia. Sabe por que a criança entendia? Porque a criança conhecia o pai, tinha intimidade com o pai, e só o olhar do pai era o suficiente para entender. A gente não tem intimidade com Deus. Deus levanta profeta, Deus traz pregador, Deus coloca a canção no coração do povo, e a gente está aqui. Quando eu cheguei na alegria, tinha uma canção fazendo sucesso: a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol. Só que a igreja, acho que começou a chegar a noite e ela foi dormir. Não veio desfazer as portas do inferno, não veio destruir as cadeias, mas ainda é tempo, irmãos. A gente tem que lembrar que nós temos o melhor cenário para mostrar que somos crentes: mundo e corrupção. Esse é o melhor cenário que a gente podia ter, porque a gente pode começar a mudança, irmãos. A gente pode começar a transformar esse mundo. Mas nós precisamos ter, em primeiro lugar, que isso tem que acontecer dentro de nós primeiro. A gente precisa começar a acreditar. Aleluia. Não é? E talvez a gente esteja escravos. Eu tenho uma lista enorme de fracassos que eu tive na vida, não é? Tenho uma lista enorme de coisas que aconteceram na minha vida que poderiam me levar a desistir de tudo. Não é verdade? E um dia posso até contar para vocês. Mas eu prefiro olhar para a palavra de Deus e dizer assim: eu acho que é possível. Eu acho que é possível a gente resgatar a igreja. Aleluia. Não é que a igreja esteja perdida, mas levar esse povo a acreditar mais, a profetizar mais, a acreditar nas promessas que Deus fez para nós, irmãos. Romanos 8, a partir do verso 30 em diante, diz que nós somos mais que vencedores, irmãos. Mais que vencedores. Aleluia. Gênesis diz que Deus nos criou para dominar, para ter domínio, não para ser escravo. Hoje até um quadradinho que cabe na palma da mão nos escraviza, irmãos. A gente não tem domínio sobre ele. E eu acho interessante que muitas coisas da tecnologia que nos escraviza nos chama com a música, não é? Eu tiro o toque do meu celular porque, na verdade, eu vi isso com Daniel. Quando o rei edificou lá, ele diz assim: quando vocês ouvirem o som da música, vocês se prostrem. E não é que acontece quase isso. Começou a novela, musiquinha, o que a gente faz? Prostra. Tinha um toque do celular que eu sabia fazer do tal do WhatsApp, mas hoje eu não sei, e hoje também você pode mudar isso, né? Era quase que uma assobio lá. E aí tocou aquilo, corre, vamos prostrar porque é hora. A gente nasceu para ser dominadores, irmãos. Paulo diz assim: eu posso todas as coisas, mas eu não vou me deixar escravizar por nada. Eu tenho domínio, eu tenho controle da nossa vida, não é? Quando um pastor inteligente faz um bom sermão, no final ele diz assim: quem quer entregar a sua vida a Deus, não é isso?
Agora, como é que eu posso entregar a minha vida a Deus se eu não tiver controle dela? Aleluias, Pai. Como que eu posso fazer isso, irmãos? Não é? Eu estava lembrando hoje. Fiquei algum tempo afastado, eu já contei essa história aqui. Um dia, tentando me levantar, cair de novo, enchi a cara, e aí estava indo para casa para ir para mais bagunça. Uma irmãzinha franzina passou por mim e disse assim, olhou bem para mim e disse assim: a paz do Senhor Jesus, irmão Alexandre. Aquilo foi como uma marreta dentro de mim. E aí eu pensei assim, gente, eu nem mereço essa paz. Aí eu vejo muitas pessoas que se dizem crentes, que se dizem evangélicos, e eu fico pensando, será que eles merecem ser chamados? Será que quando eles estão sozinhos, eles não ficam tristes em saber de que alguém está achando que ele é crente? Eles sabem que não é. Não é? Tem muitos pregadores aí mentirosos, enganando o povo, se fazendo de pregador itinerante. Não tem nem igreja, é pregador itinerante. Não respeita nem o ministério que congrega e quer ensinar lá fora. Os cabras não são de Deus, irmãos. Não são de Deus. E uma hora eles têm que parar, e o Espírito Santo vai dizer para ele como é que é a vergonha que ele vai sentir, se é que vai sentir, né? Porque a Bíblia diz que alguns não sabem nem o que é se arrepender, nem sabem o que é ter vergonha. Então, irmãos, é dentro de nós que precisa começar essa mudança. É dentro de nós que nós precisamos começar a mudar. Mudando cada um de nós, mudar a aliança eterna. Não é? E da aliança eterna, expandir. Até onde, pastor? Até os confins da terra. Deus nos reuniu hoje aqui para dizer que tem projetos sobre as nossas vidas. E é sobre todos nós, irmãos. Não é sobre a vida do pastor Alexandre. É sobre todos nós. Mas esses projetos dependem de nós acreditarmos, de nós crermos no que a palavra de Deus diz. Nós ainda vamos falar na próxima semana sobre tudo que Deus fala que faz através de nós. Não é? Das coisas que os homens fizeram acreditando nessas palavras. E eu tenho certeza que nós vamos começar a sermos motivados a buscarmos mais de Deus, a vivermos mais as promessas do Senhor e a conquistar aquilo que Ele diz que é nosso por direito, não porque nós merecemos, porque já foi comprado. A frase que mais me alegra na Bíblia: está consumado. Foi feito o que precisa ser feito. Amém? Escola de pé, vamos agradecer a Deus por esse culto. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. Sábado